A gente vai falar um pouquinho sobre a ida ao pronto-socorro. Nesse mês de férias escolares, os prontos-socorros espalhados pelo Brasil estão cheios. Por isso a gente convidou o pediatra Dr. Sidney. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado pelo convite, Tatiane. Obrigado a toda a rede Século XXI. E é interessante porque a gente, até em conversa com alguns pediatras, eles fizeram observações muito importantes. Porque às vezes a mãe leva o filho para um pronto-socorro pensando, né, em como vai de repente melhorar aquele incômodo que o filho está reclamando, uma doença, mas naquele ambiente hospitalar, às vezes, ele pode piorar aquele quadro. Então, são alertas que a gente tem que ficar a par e saber realmente em qual momento a gente pode e deve levar nossos filhos no pronto-socorro e em qual momento a gente não deve. Por isso, mais uma vez, obrigada, viu? Pela sua presença tão importante. Acho tão oportuno falar sobre isso, levando em consideração o mês de férias. Claro, com certeza. Vamos lá. Sidney, então, primeiras orientações e recomendações para os pais que nos assistem. Bom, eu acho que o pronto-socorro, ele, como você mesmo já lembrou, ele não é um lugar limpo, né? Ele é um lugar insalubre. Lá é uma concentração enorme de pessoas doentes, muito doentes, muitas vezes com doenças infecto-contagiosas. Na área de pediatria, eu sempre lembro que as crianças, especialmente os recém-nascidos, eles têm um sistema imunológico ainda muito imaturo. Eles estão sempre mais sujeitos do que a população adulta a pegar essas doenças infecto-contagiosas, principalmente as respiratórias e gastrointestinais. Então, você expor a criança a um ambiente insalubre, fechado, com uma grande concentração ali de vírus e bactérias, é às vezes um mal desnecessário. Então, tem essa balança do risco e benefício de levá-lo para uma avaliação no pronto-socorro tem que sempre ser feita. Será que vale a pena mesmo? Será que é necessário? Eu acho que existe um problema de educação geral do brasileiro como um todo, entender do funcionamento do sistema de saúde. Né? Às vezes os pais ficam preocupados porque às vezes não consegue falar com o pediatra e quer uma resposta e às vezes o quadro da criança piora e a primeira iniciativa do pai automaticamente é levar o filho para o pronto-socorro. Mas é importante então levar algumas coisas em consideração e nós preparamos aí algumas afirmações, mitos e verdades. Inclusive tem afirmações que até a nossa produção tinha certeza que era verdadeira e são mitos. Então eu acho oportuno a gente falar sobre isso. Nós vamos começar com a primeira afirmação, que os papais possam ficar ainda mais atentos a partir de agora. Sempre que meu filho tiver febre, devo levá-lo ao pronto-socorro, Dr. Sidney? Essa afirmação, ela é verdadeira ou é um mito? É um mito. Mito? Mito. Acho que febre, o problema da febre é a febrefobia, é o medo da febre. Né? A grande maioria das pessoas tem muito medo de uma coisa que é natural do nosso organismo. A febre, ela é uma manifestação de que o nosso organismo está trabalhando contra alguma coisa que não está certa. O organismo está reagindo? Está reagindo, ele está se inflamando, ele está produzindo substâncias para combater alguma coisa que não está certa. E essa coisa que não está certa, não necessariamente é uma doença. Às vezes é um dente que está nascendo, às vezes é um processo de cicatrização. Então, a febre, ela não precisa ser encarada com tanto medo. Ela é uma resposta natural. Tanto que quando a pessoa, seja ela criança ou adulto, está bem, não está com desconforto da febre, porque febre costuma deixar a gente baqueado, né? Mal-estar, vontade de ficar na cama. Mas, falando especificamente da criança, se a criança está bem, está comendo, está brincando, está animada, não está com sintomas de desconforto relacionados à febre, ela não precisa nem ser medicada. Ela está fazendo uma função naquele organismo. E quando eu devo levá-lo ao pronto-socorro? Se a febre persistir, por quanto tempo? Isso, aí é preciso levar. Mais importante, a febre, ela costuma aparecer nesse começo desses processos. Então, normalmente nos 2, 3, até 4 primeiros dias de um processo agudo, ela costuma aparecer. Se a criança, junto com a febre, tiver sintomas como cansaço, falta de ar, sinais de desidratação, num caso gastrointestinal, tiver muito prostrada, não conseguir se alimentar, manchas vermelhas no corpo,
Alterações neurológicas, em que a criança está confusa, falando coisas desconexas ou está muito sonolenta, são sinais para levar ao pronto-socorro. E bebês, abaixo de 3 meses, o bebê está muito exposto, justamente pela essa imaturidade imunológica. Então, um bebê abaixo de 3 meses, ele sim tem que ser avaliado sempre por um médico, não necessariamente no pronto-socorro, ele pode ser avaliado pelo pediatra da criança, para tentar entender de onde está vindo a febre. Perfeito. Temos mais uma afirmação, vamos ver se é mito ou verdade. Bebês recém-nascidos com febre devem ser avaliados por um médico. Verdade? Verdade. Acabamos antecipando aqui essa afirmação, então realmente, para bebês até 3 meses, a febre surgiu, tem que ir para o pediatra. Tem que ser, e infelizmente, às vezes, a maioria das vezes, esse bebê vai ter que ser analisado não só clinicamente, mas também laboratorialmente. Ou seja, ele vai ter que ser submetido à coleta de exames, porque os sinais, quanto mais nova é a criança, mais inespecífico acaba sendo os sinais clínicos que a gente encontra quando examina. Então, esses bebês abaixo de 3 meses, normalmente acabam sendo avaliados com exame de sangue, de urina, de raio-x e às vezes até coleta de líquor, para a gente procurar ativamente por uma infecção. Então, no caso do bebê, especialmente menores de 3 meses, a febre apareceu, tem que pediatra. ser avaliado, tem que ser avaliado. Não conseguindo falar com o pediatra, aí uma segunda opção. Exatamente. Mais uma afirmação para a gente ver se é mito ou verdade. Se meu filho bater a cabeça, devo procurar imediatamente o pronto-socorro? Férias, crianças em casa, às vezes aquele corre-corre, sobe na árvore, sobe no sofá, caiu, bateu a cabeça. E às vezes acontece muito também naquela fase, né? Tirou do berço, colocou na cama, aquela transição, caiu da cama, bateu a cabeça. Os pais ficam muito preocupados com quedas. Qual o procedimento? Levo para o pronto-socorro correndo? Qual criança nunca bateu a cabeça, né? Meu filho batia a cabeça 2, 3 vezes por dia. E eu tenho que levar no pronto-socorro, mito ou verdade? Tem batidas e batidas. É mito, né? Não é sempre que a gente precisa levar a criança para avaliação quando ela tiver um trauma craniano. Quando levar, doutor? Quando levar, isso é o mais importante. A gente precisa ter um pouco de discernimento com relação à intensidade da batida. A criança está correndo, tropeçou e bateu a cabeça, é diferente daquela criança que estava andando de bicicleta e voou por cima do guidão e caiu de cabeça no chão. A criança que caiu da própria altura é diferente da criança que cai de cima do trocador, que já tem mais de 1 metro de altura. Então, a energia desse impacto é um fator determinante. Um fator muito importante é a observação do comportamento da criança. Se a criança perdeu a consciência, se a criança teve convulsão, que é se debater, né, salivar, ter eliminação de xixi, de cocô depois do trauma, movimentos estranhos, ou se a criança tem uma alteração comportamental, e como alteração comportamental serve tanto a agitação, aquela criança que está com fala desconecta, falando um monte de besteira, como aquela criança que está sonolenta demais, dormindo mais do que o normal, essa criança ela tem que ser avaliada. Mas aqui eu aproveito para fazer um alerta já, que é eu costumo ver que é um lugar comum. Bateu a cabeça, preciso fazer um raio-x. É mito, isso também é mito. O raio-x de cabeça no traumatismo craniano, ele tem muito pouco valor. Ele está indicado em raríssimos casos. É importante, caso seja um trauma de alto impacto, ou tem algum desses sinais que eu falei, de alteração comportamental, vômitos ou convulsão, que esse paciente seja avaliado clinicamente e aí o exame, caso seja necessário, e essa decisão compete ao médico, é o exame a tomografia. E a tomografia numa criança normalmente implica em sedação, é um exame com muita radiação, é um exame que tem que ser evitado caso seja possível. Então, vou levar ao pronto-socorro para fazer um raio-x de cabeça? É mito.
Perfeito. Importante esclarecimento. E aqui a gente ressalta que realmente, às vezes, ali na situação, no nervoso da situação, os pais, querendo o melhor para os filhos, acabam mesmo levando, né, doutor? Mas que a gente possa manter a calma, acalmar as crianças. Isso, põe um gelo diante de uma queda. Põe um gelinho no local, observa ela alguns momentos, se ela não teve imediatamente nada ali, perda de consciência, vômitos. Esses outros sintomas, exato, né, que foram colocados. Observa ela um tempo e caso surjam alguma dessas alterações, aí leve ao pronto-socorro. Perfeito. Manter a calma. Exato. E você quer aproveitar a presença do pediatra hoje no nosso programa, mandar alguma dúvida? Aproveite os nossos espaços nas redes sociais, mulher.com oficial, tem a página no Facebook, o perfil no Instagram, daqui a pouquinho a gente também responde, tá bom? A sua dúvida dá tempo de participar. Ou se preferir, pode ligar e deixar sua perguntinha com a nossa equipe do Call Center. Os meninos já estão indo lá buscar algumas participações para o sorteio do dia. Aproveita para deixar a perguntinha também para o nosso pediatra. Volto já para a gente continuar nosso bate-papo, doutor Sidney. Tá, ok.